Bom, meu nome é Bianca, eu sou bancária, tenho 32 anos. Eu sou a Carol, eu sou estudante de audiovisual ainda, trabalho com cinema, quero muito trabalhar com cinema ainda, e tenho 30 anos. A gente se conhece, a gente está há 6 anos juntas, a gente se conheceu por intermédio de uma amiga nossa, que trabalhava com a Bia, e ela falou assim que achava que tinha uma pessoa que era a minha cara. Porque assim, eu estava fazendo um curso de História do Cinema no antigo Espaço Unibanco. E aí eu falei para ela assim, eu queria fazer uma mostra com a temática LGBT, porque isso era algo que foi disponibilizado no curso, a gente podia fazer e tal. Ela falou assim, olha, fala com essa minha amiga que eu acho que parece muito com você. E, enfim, aí a gente marcou uma reunião, a gente veio se encontrar aqui no Shopping Frei Caneca. E, não, a gente ficou o tempo todo conversando, né, assim... A gente se conheceu, daí foi tomar um cafezinho, ficou conversando. Aí tinha uma livraria, a gente foi na livraria dar uma olhadinha nas coisas. E, enfim, ficamos a noite inteira. A gente se encontrou por volta de umas 6 horas, a gente foi expulsa do shopping. Assim, a gente saiu do shopping na hora que fechou. Foi bem divertido, foi muito legal. E a gente considera esse dia como o início da nossa relação, que é dia 19 de agosto, que é o Dia Internacional de todas as coisas que a gente quer fazer. Isso, exatamente. Foi o dia que a gente fez a União Estável, inclusive, foi no dia 19 de agosto. Isso. É o nosso dia. A gente não dá tanta importância a todos os rituais de casamento e tal, né? A gente tava falando pra você, né? A questão de aliança, essas coisas. Mas querendo ou não, principalmente para casais homossexuais, é uma proteção que você tem frente a uma série de burocracias e problemas que você enfrenta, que muitas vezes você não é levado a sério ou que você tem seus direitos ameaçados por conta disso, assim. Então a gente tinha decidido, né? A gente já morava juntas há um tempo, a gente já estava 4 anos juntas. E a gente decidiu que era importante, porque assim, a gente já tinha tido vários problemas, assim. Primeiro, essa questão de ter dificuldade de provar que você é um casal estável no banco para conseguir qualquer coisa. Até conta conjunta era complicado, assim. Quando nós fomos abrir a nossa conta conjunta, a gente não tinha ainda feito a união, né? Então foi assim, foi meio complicado. Um milhão de coisas, testemunha, não sei o quê. É bem complexo, assim, né? Mesmo para fazer, para colocar a Carol como a minha dependente no banco, né, pro plano de saúde, é um pouco diferente do que é para o casal heterossexual. Então, para o casal heterossexual, você não precisa levar muita coisa, assim. Eu acho que nem... Só certidão. Só a certidão ou mesmo a união estável. Agora, para o casal homossexual, tem uma série de documentos que você precisa levar e precisa pedir para gerentes assinarem e tal, enfim. Depois de agendar um dia, aí você vai lá no dia. Na verdade, eu fui direto do meu trabalho, a Carol também, né? Estava trabalhando, aí a gente voltando do trabalho, nós fomos lá, ficamos na mesma fila que estava o pessoal reconhecendo firma, que estava a menina pedindo emancipação, o cara que ia fazer escritura, exatamente, no mesmo lugar. Só que assim, ainda que seja uma proteção, ela é uma proteção limitada, porque... Para todas as coisas que a gente foi fazer logo em seguida, a gente ainda tinha que apresentar os mesmos documentos que a gente achou que não ia precisar mais apresentar. Sim. E vocês pretendem converter para o casamento? Por quê? Assim, do ponto de vista... Tem 2 aspectos, né? Do ponto de vista burocrático, cotidiano, dos problemas da vida... Facilita bastante, porque a certidão de casamento, ela é como a certidão de nascimento, sabe? Ela é definitiva. Incontestável. Você apresenta a certidão de casamento e acabou, assim, né? Teoricamente, você não teria que apresentar mais nada. Sim. E é uma defesa frente a qualquer coisa. Então, assim, não haveria... Você tem todas as defesas, toda a força frente a qualquer tipo de... Qualquer lugar que você for, em que você apresente essa certidão como um documento oficial do Estado brasileiro, é mais fácil você resistir a isso, né? Agora, do ponto de vista pessoal, é uma reafirmação dos laços, né? Aquelas coisas. Sim. Mas assim, que pra gente, nesse sentido, eu acho que a união estável deu conta. Porque pra gente era importante passar pelo processo
do reconhecimento social da nossa relação. Principalmente com relação à nossa família, assim. Eu acho que deu um salto, né, daquela época. Com certeza, assim. com certeza. A gente foi nesse ritual romântico, né, no tabelião de notas, mas fora isso, a gente fez no dia seguinte um almoço com a família e foi incrível, assim, né? Foi toda a minha família, as 14 pessoas próximas da família. E foi importante, né? Minha avó tava lá, a família da Bia também. E a gente... Foi importante, sabe? Assim, todos estarem ali nos reconhecendo como parte daquilo. Eu nunca me senti fora. Só que existe um peso tão... A gente ouve isso tantas vezes ao longo da nossa vida que quando você tem esse reconhecimento, ele é muito forte pra você, sabe? Você se sente fortalecido na sua vida, assim. É como um reconhecimento da sociedade, é como se a sociedade, como se a nossa família fosse um símbolo, né? Representasse uma parte da sociedade que está reconhecendo que sim, nós somos casadas, somos um casal, somos uma família, né? Então, o casamento, dentro disso, independente da crítica com relação a aspectos desde religiosos até mesmo com brega, alguma coisa assim, mas o casamento dentro disso, ele é um ritual muito importante de reafirmação da visibilidade gay e lésbica e, inclusive, que nos fortaleça, assim, como sujeitos, como protagonistas da nossa história, com força, sentido. Como direitos como cidadãos que nós somos, assim, né? Somos cidadãos, temos o direito, é nosso direito, né? Somos iguais. Quem não é gay, quem não é trans, quem não é, né, a sopa de letrinhas, os LGBTs, não faz ideia do que significa cotidianamente, nos mínimos aspectos da vida, você se assumir socialmente enquanto tal, assim. E isso passa pelo casamento. A gente vai pra casa dos nossos pais, tem que ficar olhando em volta. A gente vai subir a rua, tem que ficar olhando em volta. A gente vai pra algum lugar, a gente precisa ver se naquele país ou naquele lugar reconhece a nossa união como né, legal, e pra gente saber se a gente vai poder fazer um pedido conjunto de visto ou se a gente não pode fazer. Assim, é uma série de coisas que vão desgastando, assim, é foda, sabe? Em todos os aspectos da sua vida, você necessariamente tem uma barreira a mais, assim, sabe? Então, assim, enquanto mulheres, a gente já sabe que é super, super difícil, tem uma série de violências que não tem. Agora, como homossexuais, ainda é mais complicado. E aí, dentro disso, você acaba... Mesmo descrente, assim, eu brinquei, falei assim, a gente não é muito romântica, tal, nessas coisas, desses rituais tradicionais, mas mesmo descrentes, você acaba se apropriando desses rituais que geralmente são a reafirmação da família tradicional, você se reapropria deles e os utiliza a seu favor, assim, e faz o ritual de 160 casamentos homossexuais no Rio de Janeiro. Você faz isso, você pega e fala, você vai pra rua e fala, eu tenho orgulho disso, e faz a parada gay. E dá toda a visibilidade possível, porque você tem que existir, cara. Porque se você desaparece, é muito doloroso isso. O movimento gay ainda hoje é predominantemente masculino e branco. E cis, né? E essa é uma dificuldade constante. Uhum. Então, para você levantar bandeiras específicas das mulheres, é muito difícil. Não é à toa que se fala da invisibilidade lésbica. É de fato muito difícil. Você vai nas reuniões dos grupos gays, é muito difícil, assim. Porque você tende, até pela violência, né, da afirmação da nossa identidade, você tende a reproduzir os padrões do comportamento feminino e masculino. Uhum. Então, é o homem que fala mais, é o homem que se expõe mais, é o homem expansivo, a mulher que fica fechada, que a sua própria sexualidade é velada, né? É a que não discute sobre masturbação, né? A gente sabe como é isso. Isso é reproduzido no meio gay. Sim. E especificamente é muito importante que a gente se organize enquanto lésbicas. Porque no movimento feminista
também é foda você pautar essas questões, sabe? Você levantar algumas bandeiras. Por exemplo, a defesa, a autodefesa frente a estupros corretivos, por exemplo. É uma bandeira que constantemente acontece. A sexualidade da mulher é tão negada que quando existe um casal, o homem enxerga a gente, na verdade, como um fetiche, né? É um objeto. E aí a gente precisa, e como tal, a gente andando na rua, a gente está a serviço da sexualidade dele. Então é um estímulo a mais para um estupro, sabe? O que é doentio, é uma sociedade, isso é uma aberração da sociedade. E a gente precisa que os movimentos sociais, de forma geral, não estou falando só o movimento de lésbicas, estou falando do movimento geral, sabe? De sindicatos a centrais sindicais, de movimentos de direitos negros, a movimento popular de moradia, tem que tomar a bandeira da proteção e da conquista dos direitos das lésbicas. Faz parte disso, assim como eu acho importante que as lésbicas também estejam na linha de frente da luta contra a passagem até todas as lutas, assim, né? Eu acho que... Com certeza. E eu acho... E aí a gente precisa, inclusive, preservar esses momentos em que a gente se reúna e discuta sobre as nossas questões e veja quais são exatamente os problemas, sabe? Questões específicas que tem que demandar da formação dos médicos com relação à nossa sexualidade. Essa é uma questão importantíssima, né? Você vai ao ginecologista, seja uma mulher ou seja um homem, fala que você é lésbica e aí a pessoa fica perdida, né? Ela não sabe o que te falar, ela não sabe as perguntas que ela tem que fazer, os exames que ela tem que te passar. Não sabe nem lidar se é virgem ou não é. Então tem essa questão, né? Enfim. Nossa, isso é complicadíssimo, assim. Dentro de todas as esferas da sociedade, as esferas públicas, a saúde, assim, em relação aos homossexuais como um todo, assim, é totalmente precária, totalmente precária. E não é à toa que existe o dia 29 de agosto, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Da visibilidade. Da visibilidade lésbica, assim, que é fundamental, né? A gente tem essa preocupação econômica, né? Como sustentar uma criança, enfim. Como você vai mantê-lo, né? Enfim, em todos os aspectos, educação, saúde, lazer, bem-estar. Enfim, essa é uma grande preocupação. Mas a gente conversa bastante também sobre como a sociedade vai lidar com o fato de um casal de mulheres ter filhos, né? Ter uma criança, enfim, crianças. E uma das coisas que nós pensamos quando fomos fazer a união estável foi isso também, assim. A gente tem que entrar na fila de adoção agora. Não, a gente pensou que, assim, Demora. você ser casado já assim, a gente pensa, quando a gente pensa em filhos, a gente pensa em adotar, né? Então, quando a gente fez a união estável, uma das coisas que nós pensamos era isso também. Tendo um documento oficial, né, de que somos um casal, facilitaria, pelo menos teoricamente, de novo, facilitaria tanto a adoção quanto também a inserção dessa criança em todas as esferas, né? Na escola, um curso, qualquer outra coisa, você provavelmente vai precisar de uma documentação dos pais, né? Provando, olha, esses são seus pais, assim, né? Casamento é suas mães, forte, né? No caso. Não, agora, com certeza, com É certeza. que o casamento saiu um mês depois que a gente... Agora tem o casamento. Quando nós fizemos era só união. Com certeza você ter a certidão de casamento vai ser muito mais forte. Sim. Então, isso também foi uma coisa que nós pensamos. Então, assim, a gente pensa em adotar um bebê, mas, assim, a gente está tentando se planejar para isso, assim, né? O casamento, eu brinco falando assim, é brega, tá, não sei o quê, mas não, é que assim, o casamento de fato é um gesto político muito essencial, assim. Ele é importante. Ele, diferente dos casais, quando você publicamente se afirma, quando você igual, sabe, por que se faz uma campanha massiva, pessoas com visibilidade, artistas e o caramba, não sei o que, saiam do armário, porque é importante nesse sentido, sabe, para você criar o senso de sujeitos, de dar visibilidade, não é só 10%.
Não é só para os 26 anos, não são só 10% da população, sabe? A gente é mais do que isso. Beleza, a sexualidade é fluida e a gente é muito mais do que a nossa própria sexualidade, mas pessoas estão sendo mortas, agredidas, a nossa vida não é fácil. Então é importante você ter esses gestos públicos políticos de afirmação de quem você é e de fortalecimento não só seu, mas de todos. Isso é essencial, assim. Então case aí, pessoal, é importante. Legal, Gabi. Sim. Gostamos. Eu gostei. Eu fico tímida. Você falou super bem, amor. Eu não consigo olhar pra câmera. Eu também, eu ficava olhando pra Gabi. Não, mesmo olhando pra Gabi, eu fico constrangida. Você tava olhando ali uma mancha na parede.